Na aula de hoje, então, eu vou estar falando sobre circuitos trifásicos, tá? Essa vai ser, então, uma pequena série de vídeos ali que eu vou estar fazendo sobre esse assunto. E a gente vai estar abordando aqui alguns conceitos aqui, como começando com motivação, conceitos básicos de circuitos trifásicos, sequência de fases, transformação estrela-triângulo, sistema equilibrado e desequilibrado, grandezas de fase e de linha, potência em sistemas trifásicos e técnicas de resolução de circuitos trifásicos para cada tipo de ligação. Então, começando com a motivação aqui, tá? Qual que é os principais motivos aqui que a gente tem para estudar os circuitos trifásicos, né? Então, atualmente, quase toda a geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no mundo, né, ou pelo menos a maior parte dela, é feita na forma de circuitos CA trifásicos, tá? Então, as máquinas síncronas, né, geradores síncronos ali, que são os principais elementos ali de geração de energia, eles utilizam, então, um sistema trifásico, né? A maior parte dos motores elétricos utilizados nas indústrias são trifásicos, né? Especialmente o motor de indução, né? Motor de indução trifásico. Também existe máquina síncrona, mas a principal aqui, sem dúvida, é o motor de indução. E a gente pode dizer também que a geração de energia ela é mais econômica do que seria, né? No sistema trifásico, ela é mais econômica do que seria no sistema monofásico. Vamos observar agora, então, alguns conceitos básicos, tá? De sistemas trifásicos aqui para começar o nosso assunto. Então, o que a gente pode dizer aqui, né? Ele equivale a três sistemas monofásicos conectados. Então, se eu tiver três sistemas monofásicos ali, independentes ali, conectar eles, a gente tem então um sistema trifásico equivalente, né? As três fases, elas possuem a mesma frequência, né? No caso aqui do Brasil seria 60 Hz, né? Elas têm que obrigatoriamente operar na mesma frequência. O defasamento angular para o sistema trifásico equilibrado, ele tem que ser 120 graus entre as tensões geradas, né, no estator ali das máquinas. Então, para atingir aqui esse patamar aqui, são as bobinas, né, no estator do gerador síncrono, elas são alocadas ali 120 graus, né, no espaço, né, defasada no espaço, uma da outra, gerando 120 graus elétricos ali de defasagem aqui entre as tensões nas três fases, né, no domínio do tempo. A mesma coisa para as correntes, né? Se forem uma carga equilibrada que a gente colocar, a gente vai ter tanto as tensões como as correntes aqui também defasadas a 120 graus. A ligação dos sistemas ela poderá ser em triângulo ou estrela, tá? Sendo que a ligação com estrela ela pode ou não utilizar o neutro. O sistema ele poderá operar equilibrado, tá? Ou seja, com uma carga equilibrada. Quando a gente fala em sistema trifásico equilibrado, né? Quer dizer que normalmente a gente está falando que a carga, né, que a gente está conectando nesse sistema ela é equilibrada, ela tem a mesma impedância nas três fases, né? Por exemplo, o motor elétrico ele é uma carga equilibrada, porque ele tem a mesma impedância nas três fases que a gente liga nele. Desequilibrada, então, obviamente, vai querer dizer que a gente tem carga desequilibrada, né? E se a gente estiver utilizando neutro, então vai existir uma corrente de neutro, que vai estar indicando ali que a carga ela é desequilibrada, ou seja, não estou consumindo a mesma potência nas três fases, que é o caso ali dos transformadores de distribuição, né, na rua, porque conforme ao longo do dia ali a carga ela vai variando, né, nas residências é muito difícil uma situação onde o transformador ali de distribuição ele esteja operando com uma carga equilibrada, né. Então isso aqui está mais condizente ali com a realidade ali do sistema de distribuição, né, carga desequilibrada e corrente no neutro. As grandezas que a gente tem dentro do contexto ali de circuitos trifásicos são grandezas de fase ou de linha, né? E aí a gente utiliza ali o fator raiz de 3 ali, que a gente vai ver como, né? Que tem que utilizar ele para fazer a conversão ali entre grandezas de fase e de linha no sistema trifásico. Então aqui mostra a imagem ali de três tensões, né? VA, VB e VC. E isso aqui seria um defasamento de 120 graus, né, entre três tensões geradas, que caracteriza ali uma geração equilibrada, né? Um sistema de geração trifásicas equilibradas. O segundo conceito importante aqui é a sequência de fases. Tá? O que é a sequência de fases? Ela é basicamente a ordem cronológica na qual as fases atingem o seu valor de pico. Né? Então a gente pode ver aqui nesse sistema que primeiro a fase A ela atinge o valor de pico, depois a fase B e depois a fase C. A gente pode representar senoides, que são as tensões aqui, como fasores, né? Que são vetores aqui com um módulo correspondente ao valor eficaz aqui de cada uma dessas senoides e que giram os três na mesma velocidade aqui, né, que corresponde à velocidade aqui do ômega t com 60 Hz aqui, né, no caso das tensões no Brasil, né. Mas poderiam também ser outros valores de frequência, né, tem países que utilizam 50.
Mas aqui a gente fala para 60 Hz, então isso tem a ver com a velocidade com que esses fasores aqui estão girando. A gente chama então de sequência direta ou sequência inversa, tá? Só existem essas duas opções, também conhecida como sequência positiva ou sequência negativa. Então eu estou convencionando aqui que a sequência ACB é a sequência negativa e a sequência ABC é a positiva, né? Ou eu posso dizer que a ABC é direta e a ACB é inversa, né? Tanto faz eu utilizar aqui essa nomenclatura. Então, se a gente imaginar aqui, né, os fasores aqui, a convenção deles de sentido de giro positivo é o sentido anti-horário, né, que é esse daqui. Então, se a gente observar aqui essa referência angular aqui, que é a linha pontilhada em vermelha, que é 0 graus, se a gente imaginar esses três fasores aqui girando, os três juntos na mesma velocidade, o que atravessa primeiro essa referência aqui, no sentido anti-horário, é o VA, depois a gente vai ter o VC, e por último a gente vai ter o VB. Então a sequência é ACB. Já se a gente tiver esse sistema aqui, girando aqui, os três fasores na mesma velocidade, o primeiro que atravessa a referência é o A, aqui é o B e depois o C. Então a sequência é ABC, tá? Só existem essas duas sequências aqui no sistema trifásico. Uma aplicação prática aí, né, dessa questão ali, desse conceito de sequência de fases é a forma como tu alimenta um motor de indução, por exemplo, né? Se tu ligar ele de acordo com essa sequência ACB, o motor vai girar num sentido, mas se tu inverter duas fases quaisquer do motor, né, ele vai girar, vai estar recebendo a sequência ABC e vai estar trocando o sentido de giro do motor, tá? Falando agora da carga, então, tá? A carga, ela é uma impedância, tá? Ela pode representar uma impedância qualquer, como por exemplo o motor de indução, né? Então as três bobinas do motor de indução, cada bobina vai ter um valor de impedância, e esse valor de impedância tem que ser igual nas três fases, né? Mas poderia representar uma impedância qualquer, né? Tanto uma impedância linear, que pode ser uma carga resistiva, capacitiva ou indutiva, como uma impedância também não linear, né? Como cargas como chuveiro eletrônico, enfim, né? Que tem elementos ali de chaveamento, né? Elementos não lineares. Uma carga ligada em delta consome 3 vezes mais potência que a mesma carga ligada em Y. Então se eu pegar uma prova disso, é se a gente observar o motor de indução, né? Por que existe aquele conceito de partida estrela-triângulo, né? O motor ele parte em estrela, nessa configuração aqui, para que a potência dissipada seja menor, ou seja, a corrente de pico vai ser menor. Depois, passado o período ali de aceleração ali do rotor, então ele é mudado ali para ligação aqui em triângulo, né? Onde ele vai estar consumindo mais potência, vai estar consumindo a potência nominal dele, vai estar operando com torque nominal. Então se eu pegar a mesma carga, tá, e ligar ela nessa configuração, ela vai estar consumindo 3 vezes menos potência do que se ela estiver ligada nessa configuração aqui. Já a forma como a fonte está ligada, se a fonte estiver ligada em estrela ou triângulo, isso não interessa, tá? O que importa é a forma como a carga está ligada. Conversão estrela-triângulo, então, tá? Se a gente tiver o que ocorre na maioria dos casos, tá? Se as três impedâncias forem iguais, e eu tiver um sistema, por exemplo, que ele está em delta, né? Nessa configuração azul aqui. Se eu quiser descobrir qual que é o equivalente dele em estrela, né? Que é essa configuração verde aqui, eu utilizo então essa fórmula aqui de baixo, né? Eu pego cada uma dessas impedâncias aqui, que eu vou chamar de Z delta, né? Que é esse cara aqui, divido por 3 e vou estar obtendo aqui o valor equivalente aqui dessa configuração delta na configuração Y, né? E se o meu sistema original ele for Y e eu quiser transformar ele em delta, então eu uso essa expressão aqui de cima. Eu pego aqui o meu ZY, que vai ser o R1, R2 e R3, coloco nessa fórmula aqui e obtenho aqui o meu Z delta, tá? Novamente, isso aqui só é válido se as três impedâncias aqui, tanto as três azuis como as três verdes, forem iguais, tá? Se elas forem diferentes, vão existir daí outras expressões ali para estar fazendo essa conversão, mas o mais utilizado é esse caso aqui, onde a gente tem as três impedâncias iguais, tá? Isso aqui é bastante útil ali na resolução ali de circuitos elétricos, né? Tem muitas situações onde tu não consegue associar diretamente os resistores em série em paralelo, e quando tu fizer essa conversão aqui, isso aqui pode te ajudar, né, a conseguir resolver o teu circuito e achar, por exemplo, uma impedância equivalente, né? Então essa técnica aqui ela é muito utilizada nesse caso. Bom, então nessa aula era isso, tá? Na próxima aula eu vou estar continuando aí, para o vídeo não ficar muito grande, dando sequência ali dentro daquelas questões lá que a gente viu no sumário. Então até a próxima, valeu!